Neste episódio, Diego Sommer conversa com Fausto Reichert, cofundador da PipeRun, sobre a aplicação da inteligência artificial no CRM e nas vendas. Fausto compartilha como a PipeRun utiliza a IA para melhorar a produtividade das vendas, apresentando a guia assistente virtual Ana e suas funcionalidades. A conversa aborda a importância do CRM, as metodologias de vendas e os desafios e oportunidades na implementação da IA nas empresas. Fausto também discute a ética no uso da IA e a jornada das empresas na adoção dessa tecnologia. Faça bom proveito! Tá todo mundo falando dessa nova inteligência artificial. De inteligência artificial. Inteligência artificial. Da inteligência artificial. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Que a inteligência artificial vai dizimar milhões de empregos. Sabe, eu ouvi falar nesse bicho de inteligência artificial. The threat of AI might be even more urgent than climate change, if you can imagine that. We have only bits and pieces of information, but what we know for certain is that at some point in the early 21st century, mankind was united in celebration. We marveled in our own magnificence as we gave birth. AI. This is a show about our future. Hasta la vista, baby. Bom dia, boa tarde, boa noite, princesas e princesas. Está começando mais um IA Todo Dia. Se você é novo por aqui, meu nome é Diego Sommer e esse é seu canal para se manter informado sobre tudo que acontece no mundo da inteligência artificial. Aqui você tem notícias, análises, aulas e, claro, entrevistas e bate-papos com quem já está transformando o mundo com inteligência artificial. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Fausto Reichert. Ele é cofundador e Chief Revenue Officer, ou CRO, da PipeRun. Possui mais de 20 anos de atuação em marketing e vendas de serviços, é técnico em processamento de dados e graduando em marketing, tem MBA em ciências de consumo pela ESPM e com seu trabalho à frente da Sales Tech PipeRun, busca ampliar a produtividade em vendas de empresas em todo o Brasil. Fausto, muito bem-vindo a esse programa, cara, é uma satisfação te receber por aqui. Por favor, fique à vontade para se apresentar à nossa audiência. Falou, Diego, obrigado aí pela oportunidade, prazer estar aqui falando com todo mundo, com a tua audiência, com quem vai assistir a gente por muitos e muitos anos gravados na internet aí. Então é sempre bom poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência aqui, né, tanto da PipeRun como minha pessoal, e ajudar os empreendedores brasileiros aí a alavancar os seus negócios. Exatamente, cara. O objetivo aqui é ajudar justamente, mostrar como que as empresas estão utilizando a inteligência artificial, né? E como que a PipeRun, que é a empresa de onde você vem, você é cofundador, né, Fausto? Você pode, para a gente começar do início, cara, você quer explicar qual que é a área que a PipeRun trabalha, qual que é a atuação e o que que ela faz? A PipeRun é um CRM de vendas, focado na expansão de vendas das empresas, em organizar os processos de vendas para que as empresas tenham uma escala de venda sustentável, né? Vender mais todo mundo quer, vender melhor já é diferente, né? Vender melhor já vem com pré-requisito de retenção de cliente, já vem com pré-requisito de sustentabilidade, de resultado, não é venda a todo custo, não é crescimento de qualquer forma. Então, vender melhor organizado é um processo diferente. E é isso que a gente se propõe a fazer para empresas que trabalham com recorrência e serviços. Ou seja, quando a gente iniciou lá em 2017, quando lançamos a primeira versão, o PipeRun ele veio de um processo que era a solução para nos atender quanto a uma agência de marketing que éramos na época, né? Então a gente tinha o desafio de controlar nossa recorrência, ou seja, vendas com pagamento de mensalidade, né? Então a gente tinha essa dificuldade, não existia CRM no mercado que fosse aderente a esse processo e nós enxergávamos que o mercado iria expandir muito aquilo que era recorrência, que nasceu lá nos anos 90 com software e tal, sendo mensalidade, ou se a gente olhar um pouco diferente, energia elétrica, água, telefone, tudo é recorrência, né? E nós entendemos que isso era uma grande oportunidade do mercado e acabou se consolidando mesmo, né? Hoje a gente tem clientes que têm recorrência em veículos, por assinatura,
a gente tem de facilities com os times que fazem limpeza, segurança, manutenção, tá? A gente tem o cara que aluga a maquininha do café, né? Então todos os equipamentos, desde a indústria e tal, hoje recorrência, né? O acesso, o pagamento pelo uso mensal é um modelo de negócio já consagrado no mundo inteiro, e é esse o modelo que a PipeRun adotou e trouxe para o mercado para ter uma especialização em vendas para esse modelo de negócio. Tá, antes de eu te perguntar, cara, como é que a PipeRun integra a inteligência artificial, que esse é o grande mote aqui desse programa, a gente quer saber como é que vocês estão usando a IA nos sistemas de vocês. Você pode explicar um pouquinho, talvez, para quem não conhece, o que é um CRM, exatamente? CRM é uma ferramenta, primeiro, é uma ferramenta para... Todo mundo diz que é Customer Relationship Manager, né? Que é uma tradução do acrônimo de CRM de inglês, ou seja, ferramenta de relacionamento com o cliente. Para nós, ela é a ferramenta pela qual a gente executa a estratégia da empresa. Então, CRM é efetivamente a ferramenta pela qual eu vou executar aquilo que foi definido como os próximos passos, os próximos 5 anos, 3 anos, 10 anos da empresa. Ou seja, para onde é a estratégia, o que a empresa quer ser, o que ela quer fazer, né? Tudo depende de vendas. Tudo depende de vendas. Então, como depende de vendas, o CRM é a estratégia executada na prática, no dia a dia com o time de vendas. Legal, cara. Agora sim, então, a pergunta, né, de $1 milhão. Como que vocês estão utilizando a inteligência artificial nos processos de CRM dentro da PipeRun, ou mesmo às vezes a nível gerencial, internamente? Eu não sei como é que se existe isso também com vocês, mas assim, vocês sendo uma empresa de marketing de CRM, como que vocês integram essa tecnologia para o consumidor, né, para os clientes de vocês, e também internamente dentro da própria empresa? A gente iniciou há uns 3 anos e meio, mais ou menos, 4 anos no máximo, testes, busca pela inteligência artificial para dentro da empresa, para nosso uso mesmo. Então a experiência, e ela mudou completamente há 2 anos atrás, quando veio o ChatGPT, né, e o GenAI, né, ou seja, a IA generativa para o mercado, e vem expandindo muito rápido. Nós temos hoje 12 funcionalidades, tanto no CRM quanto interno para a nossa empresa. Começamos pela primeira dificuldade que todo mundo tem de conhecer, entender o que é, capacidade de uso, e isto muda a cada mês. Isso muda a cada mês. Então a capacidade ela fica expandida a cada mês. Então um projeto que iniciou há 4 anos atrás, por exemplo, com uma transcrição de áudio de uma ligação telefônica, ele teve um desafio técnico de passar por essas versões, né, dessas transcrições com IA, até chegar a uma diarização, até chegar a um modelo que a gente tenha uma estrutura de dados condizente com a voz humana transcrita para texto. E aí a gente tem inúmeros problemas, né? Quando começa isso lá 4 anos atrás, nem perto a transcrição que existe hoje, né? Dialeto, regionalismos, vocabulário e tudo mais. E aí já começaram os problemas. A turma mais jovem, a gente usa muito palavrão, a gente usa muita gíria, né? Aqui no sul é o tu, e muitas vezes isso não tem uma tradução. As grandes transcrições foram feitas para a língua inglesa e todo o resto é derivativo dela. Então, telefonia, ligação, começou um projeto inicial lá atrás, né, e ele se transformou numa funcionalidade hoje ativa dentro do CRM, disponível para todos os clientes. Poxa, mas o que o sistema faz então? Ele transcreve áudio. Então aquela anotação, que é uma das dificuldades de todo o time de vendas, fazer o vendedor preencher o CRM e ter os dados estruturados lá dentro, né? A gente transformou em um áudio de voz, que o sistema transcreve e grava notas, observações, as anotações do vendedor em vários campos dentro do sistema. Então é um projeto que iniciou lá atrás, veio crescendo até que ele chegasse esse ano, e hoje são feitas
mais de 12 mil transcrições por semana, já está aí umas 50 mil transcrições mês. Então é um volume que vem crescendo bastante. Com o uso do sistema, as equipes começaram a aderir mais a isso, né, a se adaptar a esse modelo, e a gente conseguiu levar essa funcionalidade para o mobile, para o vendedor que está em campo, que tem maior dificuldade ainda de fazer uma digitação, de fazer uma anotação no CRM que está lá no aplicativo. Então a gente conseguiu levar a atividade do vendedor em campo com voz também. Então ele simplesmente fala no celular e essa transcrição é feita, a anotação é feita em CRM. Esse foi o item, sim, mais simples, mas que teve inúmeras complexidades no meio do caminho, de voz, de transcrição, do avanço da tecnologia, até chegar agora. A gente lançou essa semana essa versão de transcrição dentro da estrutura do 4O Omni, né, do ChatGPT. Então eu consigo ter um nível de transcrição muito fidedigno, né, muito fidedigno a usada realmente a voz humana. Então esse era um dos projetos. Outro projeto que a gente teve que é bem interessante, e esse foi para dentro de casa, né, como um desafio, foi pegar a nossa central de ajuda, que tem mais de 300 textos escritos sobre funcionalidades do sistema, e fazer com que a nossa assistente aqui, que é a Ana Guru, ela pudesse ajudar o nosso time a ter um nível de resposta mais rápido para as dúvidas dos clientes. Então, para cada ticket, hoje são atendidos mais ou menos 2.000 tickets de atendimentos oriundos dos clientes. A Ana apoia o nosso time de atendimento e o suporte, CS e as outras áreas da empresa. A Ana é virtual? Desculpa, Fábio, só para esclarecer. A Ana é virtual. A Ana não existe. A Ana não existe. A Ana é IA. A Ana Guru é o IA. Então ela aprendeu, né? Então a gente teve um trabalho. O aprendizado não é um item muito simples de se fazer num processo técnico. Então, os nossos textos, eles, para esta finalidade de dúvida, ele é muito técnico. Ele explica uma imagem, ele mostra uma tela do sistema. Então, a Ana teve que aprender isso tudo, né? Então, eu brinco que a Ana, ela já foi agora ela está indo para a faculdade agora, né? São os vários estágios da Ana. Ela aprendeu vocabulário, depois ela aprendeu a ler um texto, né? Igual uma criança está aprendendo a ler um livro e tal. Eu faço esse paralelo porque é muito similar. É muito similar ao aprendizado dos estágios do humano, só que condensado num tempo muito curto. Mas esses estágios são iguais. Tu tem dificuldade de linguagem, tu tem dificuldade de contexto, de entendimento e tal. E com um item extremamente complexo. Uma inteligência artificial não tem emoção. Por mais que ela tente traduzir em texto, ela não tem emoção. Então essa é a grande diferença do humano. E a Ana, para o nosso suporte, ela conseguiu resultados muito bons de apoio ao time, fazendo com que a pessoa do atendimento ela não precisasse ficar buscando dentro dos textos e tal, porque invariavelmente tu aprende um software com 450 funcionalidades distintas e configurações que multiplicadas entre elas transformam qualquer operação comercial, ele gera um nível de complexidade alto. É muito difícil que alguém, um onboard iniciando 3, 6 meses, vai conseguir ter todas as respostas ou lembrar de todas essas funcionalidades, de todas essas necessidades e responder rápido para o cliente. Mas a gente conseguiu fazer com que o nosso time de atendimento, a capacidade humana, né, em treinar a Ana, esteja trazendo resultados muito importantes. Treinando a Ana, o time também acaba treinando e aprendendo mais. Então, nosso tempo de resposta para o primeiro atendimento, ele ultrapassou 80%. Ou seja, primeiro atendimento eu já resolvo o problema, já tiro a dúvida e encerro o ticket com satisfação do cliente.
Isso Fausto, só foi possível com o apoio e o uso da inteligência artificial. Esse primeiro atendimento, cara, só para eu entender, tá? Vai ser a Ana que vai atender e já vai resolver? Ou isso aí ainda tem um humano envolvido? Não, a Ana hoje ela é um apoio, ela é uma assistente do time de atendimento. Ela é então são humanos. Assistente de time de atendimento. A gente usa aqui Google, Slack e outras ferramentas e tal. E um terceiro projeto foi pegar o processo que a Ana estava aprendendo sobre o sistema e começar a tirar dúvidas do time interno sobre todas as áreas da empresa. Perfeito. Então a gente está num projeto de evolução, né, de conhecimento. Eu acho que esse é um dos maiores problemas que a gente vê no mercado e vê na implementação. Vários clientes nos chamam, preciso implementar inteligência artificial. Quer começar por aonde? A minha pergunta é sempre direta. Qual a área que tu tem o maior volume de conteúdo normatizado, padronizado da tua empresa? É por aí que tu vai começar o uso da inteligência artificial. E todo mundo fica com uma dúvida. Poxa, mas por que isso? Porque você tem que ensinar ela a trabalhar. Agora, isso são dois mundos já bem distintos, né? Quando eu estou falando em ensinar, quer dizer que eu já passei por vários estágios do processo de inteligência. Tá? A gente tem desde o processo de negócio, que a gente tem que estruturar, escrever, padronizar para poder ensinar, e essa é uma área que 90% das empresas não tem nada ou tem muito pouco, né? 10% realmente tem uma área de base de conhecimento, uma área estruturada e tal. Então, para o nosso time de atendimento e suporte, já tinha lá uma redação que teve que ser reescrita, tá? Nos últimos 4 anos a gente reescreveu várias vezes, eu aposto. Mais de 300 conteúdos, né? Foram reescritos para que a Ana pudesse dar esse apoio. Então, esse segundo projeto, ele é um projeto que a gente brinca, ele é um projeto que não termina nunca. Ele começou sem ter um processo, ou seja, processo inexistente, para depois ter um desenho de processo em um manual, um playbook, que pudesse começar a ensinar. Né? Quando a gente só tem um manual, um playbook, que é bem reduzido o nível de conhecimento, tu aplica tudo em prompts. Ou seja, tu aplica tudo direto na ferramenta. Então tu tem um nível restrito, né, de conhecimento que tu possa aplicar a esses prompts. E quando eu falo nível restrito, estou falando de 90, 100, 200, 300 páginas em PDF de texto. Estou falando do livro da tua empresa. No nosso caso, são 320 textos com uma média de 2.000 palavras cada um. Tá? Então, são lá suas 750, 800 mil palavras em texto para que a Ana aprendesse. Então, esse era um ponto fundamental. Depois a gente teve outros projetos, tem alguns específicos de clientes, por exemplo, o resumo executivo do lead, ou seja, quando eu tenho uma entrada de um possível comprador, um lead que a gente chama, né? Uma empresa que tem a possibilidade de comprar e tem algum fit com o teu produto, ele é um lead. Quando esse lead é cadastrado numa landing page do CRM, ou seja, uma página de vendas, o sistema faz uma varredura em vários Big Data e monta, né? E aí a Ana vai lá e monta um resumo executivo daquela pessoa para que o vendedor, ao conversar, já tenha informações da empresa, como é que é a empresa, o que ela vende, o que ela faz, essa pessoa trabalhou aonde, quais nível de formação dela, ou seja, buscas na internet, buscas que a inteligência artificial já aprendeu sobre essa pessoa e a empresa da pessoa na internet entrega um resumo para o vendedor. Aí eu começo a ter um nível que eu já tive, eu não tinha nada, depois eu tinha um processo estabelecido, depois desse processo eu começo a ter um copilot, ou um assistente, que é o primeiro nível, né? Primeiro nível de IA que a gente começou realmente a entregar, é uma assistente. A Ana é uma assistente, então ela apoia um humano. Esse projeto foi legal,
reduziu o tempo de atendimento muito, aumentou o rapport, o discurso com que o time de vendas fala com o cliente. Depois a gente teve, e aí eu posso te citar 10 aqui, mas vou citar mais um sobre a própria ligação da transcrição, que ela teve uma segunda fase com a chegada do ChatGPT. Uhum. Então a gente conseguiu unir um processo de metodologia de vendas, né? Então tem um processo de metodologia. Como é que a gente vende? Qual que é a metodologia? Qual que é o padrão que o time de vendas é treinado? Bom, nós usamos aqui vários, mas optamos por 2 para vendas, que é o Bunch, uma metodologia antiga, lá dos anos 70 e tal, né? E o Spin Selling, que é uma metodologia comprovada em pesquisas também bem antigas, mas consagradas nos processos de vendas. Aplicamos essas 2 metodologias àquela transcrição da ligação e começamos a dar uma pontuação sobre a ligação do vendedor perante a metodologia. Poxa, isso é fantástico. E aí o nosso time de pré-vendas, que faz o processo de qualificação do lead, ou seja, recebe os interessados no produto da empresa, entende se realmente o que a gente oferta faz sentido para aquela empresa, e aí passa para o vendedor só as pessoas que realmente tenham realmente a necessidade, o desejo e tal, a dor, né, que a gente chama, a necessidade e desejo, a dor que o nosso CRM de vendas vai resolver, passa para o vendedor. Então esse time de SDR começou a utilizar a Ana com a transcrição. Então ela transcreve, depois ela passa na metodologia, depois ela faz 2 processos de dicas gerais e um processo de condução da ligação. Ou seja, ela como assistente apoia o time de vendas para que a cada ligação ele tenha uma pontuação, enxergue aonde ele não foi tão bem dentro daquela metodologia. Tirou uma nota 5, tirou uma nota 8 e tal, e faça uma média daquela ligação, daquela condução, e dá dicas para que o vendedor, na próxima ligação para aquele mesmo lead, tenha uma performance melhor e leve ao fechamento de vendas. Só isso, só esse processo fez com que a gente saísse de 27%, 25% de taxa de no-show, ou seja, agendas marcadas que o cliente não comparecia por algum problema de comunicação naquele processo, para uma taxa de 5%. Uau. Ou seja, a assistente, a Ana, fazendo a metodologia de vendas das ligações, aumentou a performance, ou deixou de perder, 20% de todas as agendas marcadas para cada uma das pessoas do time de pré-vendas. Eu estou falando de 80 agendas mês para cada pessoa marcada. Então, estou falando de 16 agendas a mais de performance realizada pelo time de vendas apenas com esse processo. Mas foi uma construção de 4 anos até a gente chegar nesse processo. É uma assistente ainda. Nem estou falando dos agentes de atendimento. A gente está nesse nível aqui. Então, esses pontos são muito importantes para a gente entender a linha do tempo e a tecnologia, né? Então, o assistente e tal. E aí a gente chegou com o lançamento do ChatGPT 3.5. A gente entendeu que os e-mails que eram feitos a cada etapa do processo de venda para informações ao cliente, eles também muitas vezes eram falhos, tratados apenas por humanos. Então a gente lançou a funcionalidade de criação de templates de e-mail, ou seja, modelos de e-mails que estão disponíveis para o humano utilizar no Kanban de vendas, e um segundo modelo, já mais avançado, fazendo com que na hora da negociação ou no modelo da negociação, a depender da etapa do processo, eu estou na apresentação, estou na negociação, estou fazendo uma proposta, estou no fechamento de contrato, o sistema possa ofertar via IA um e-mail, né, já com alguns requisitos tecnológicos mais persuasivos, uma linguagem mais direcionada a cada momento desta venda, e ajuda a formatar então um e-mail para o cliente.
Então, a comunicação por e-mail estabelecida já tem assistente, tanto para templates quanto para cada etapa do processo de vendas, e as ligações também. Então, faltava um item que é requisito no Brasil, que era o WhatsApp, né? Então, é impossível trabalhar no Brasil hoje sem ter o WhatsApp. É um dos, né, tirando Brasil, Índia e tal, os países que mais usam o WhatsApp, a gente precisava trabalhar nesse processo e a gente fez um sistema, né, primeiro, há 2 anos atrás, um bot, aí era um chatbot mesmo, conversacional, com perguntas e respostas, né? Era uma evolução. E aí eu posso dizer que o WhatsApp ele tem uma evolução gigante, tanto com a gente como no mercado em si. Tu tem o processo do WhatsApp pessoa física, que te leva nada como aqueles 2 risquinhos que a mensagem foi entregue, né? Então, assim, te leva ao nível de ansiedade, te leva para o nível de velocidade de comunicação, de exigência de resposta rápida, que, né, ele transborda qualquer processo humano capaz de administrar aquilo, tá? Então é impossível de administrar, não tem dia, não tem hora e tal. Ou tu larga o telefone e faz de conta que aquilo não existe e vai olhar amanhã, ou o negócio não para nunca, ainda mais com os grupos de WhatsApp. Então tu tem um primeiro processo, que é atender por WhatsApp. E a gente fez um botãozinho para o site, o cara clica, cai direto no WhatsApp, vai atender. Segundo momento desse processo, há 2 anos atrás, o cliente clica, vai para o WhatsApp e tem um menu. Eu quero falar com o suporte, eu quero falar com o sistema de atendimento, eu quero falar com o comercial. Como era a antiga URA telefônica lá atrás e tal, né? Então, uma tradução, foi feita uma tradução e nós também fizemos ela. Depois, a gente ampliou esse processo com o chatbot com essas perguntas. Então, passa no menu, tem 1, 2, 3 perguntas que já renderizam ali, ocupam um espaço, definem os próximos passos do cliente e tal, e orientam ele por um fluxo de processo. Então, para fazer o bot, tu já precisava ter um processo consolidado. Veja, cada vez que eu trato um item aqui, eu volto no bendito processo, né? Poxa, eu preciso de um processo, preciso de documentação, preciso ver padronização. Então, isso era um desafio. Então, a gente passou do atendimento humano para o menu, para o chatbot. Como é que a gente deu o próximo passo, né? E a gente não lançou para todos os clientes, existe uma equipe em teste, da assistente fazendo essas perguntas de forma desestruturada, dentro de uma conversa. Então, ela conversa, entende a necessidade e preenche o CRM automaticamente. Isso já foi um passo para substituir o chatbot, para ter um atendimento humanizado, mas que tem um pré-requisito de uma IA fazendo o primeiro contato com o cliente. Depois a gente fez a segunda, que já ela evoluindo as perguntas e indo para já numa linguagem natural, né? Já com um nível de LLMs, ou seja, aprendizado maior, que ela pudesse aprender a responder. E aí começam outros desafios, né? Primeiro, base de conhecimento sobre a empresa, sobre a estrutura, para ela aprender. Outro começava como vários começaram. Pouca instrução, pouco conteúdo, né? E é o que muita gente está vendendo ainda no mercado. Só que isso gera níveis de atrito, restrição e níveis de perguntas não respondidas. Ou seja, um prompt simples para um atendimento no WhatsApp, a gente sabe que ele vai deixar a desejar muito, né? E grande parte dos clientes acabam pedindo ao final uma solicitação para falar com o humano. Passamos por essa fase o ano passado, né? E esse ano a gente evoluiu esse processo, mapeando as perguntas que ela não sabia as respostas. Então, gera uma base de conhecimento a partir do que ela não conseguiu responder. Tivemos que criar um SLM, ou seja, um LLM menor com as restrições para ela. Então, ela tem um nível de restrição de resposta, palavras que não podem ser usadas, né?
respostas, que é o que o mercado chama de alucinar, né? Ou seja, ela inventa uma resposta sozinha. Então, para esse nível, a gente passou por um desafio de 6 meses trabalhando para eliminar isso. Com o avanço da tecnologia do ChatGPT do 3.54, a gente conseguiu fazer essa virada e criar o que hoje é a nossa Ana com múltiplos agentes. Ou seja, ela domina o processo e domina o conhecimento. E ela tem o agente de ação, ou seja, ela atende, ela qualifica o lead, ela dá uma resposta sobre suporte, ou seja, para cada um desses processos eu tenho um agente responsável e consigo colocar outros agentes de restrição, agentes de conferência, agentes de revisão, e aí a gente acaba tendo uma nuvem de agentes. Então a Ana começou a ter a família dela, né, aumentada lá, não é só a Ana assistente, mas tem para o atendimento, para o suporte, e esse negócio não para mais. E aí esses lançamentos a gente vai lançar alguns produtos agora em novembro, né, tem outros lançamentos e tem outras coisas, né, até a gente chegar ao nível que a gente chamando aqui da Ana Autônomos, né? Ou seja, ela vai ter autonomia de atendimento, e a gente já tem casos de usos aonde, e testes desse modelo onde ela atende, ela marca uma agenda, ela preenche o CRM, ela gera o e-mail, ela faz uma validação da própria ligação que ela fez, ela já está conseguindo fazer ligação ativa, ou seja, ela recebe o telefone daquele lead e consegue ligar para fazer essa qualificação, não é apenas do WhatsApp. Então, assim, tem níveis que a gente vai trabalhando. Então, esse é o processo assim, de negócio que eu acho que faz muito sentido, porque várias empresas vão estar ou estão em níveis distintos no mercado. Nem todo mundo está pronto para usar uma nuvem de agentes autônomos fazendo várias coisas na empresa, né? Assim como tem muita gente que não está pronta nem para começar com um modelo de processo. Ou seja, tem empresas no Brasil, que são 20 milhões de CNPJs ativos, né? Para todo gosto no mercado. Tá? E nenhum vai deixar de existir. Pode ser que reduza, né? Eu ontem até estava dando uma entrevista aqui e conversando, eu disse, os Yanomamis no Brasil, né, eles ainda têm uma vida lá indígena e tal, no ambiente deles. A medicina deles é feita a partir do quê? Da floresta, né? Ah, mas tá usando um exemplo. Sim, os Maasais no Quênia também usam as plantas ainda para fazer medicina. E nem por isso, né, deixaram de existir. Né? Então vai existir um item muito mais primitivo no modelo de negócio, no interior e tal, assim como existe áreas, por exemplo, do agronegócio, onde é que a gente vê máquinas que fazem um alinhamento da plantação, que já medem o solo, que mede a qualidade, já fazem análise do solo e tal, no momento que está fazendo a plantação, e ela já vai ativando o calcário, o fosfato, aquela coisa toda. Ou seja, não é pelo segmento, certo? Tu vê um modelo agro no Brasil, no interior, né, que tu vê essas máquinas, mas existe a plantação ainda na enxada. Então, existe para todo modelo humano várias fases. Perfeito. Várias fases. Eu acho que o item primordial disso é a gente aprender a trabalhar um senso ético em cima dessas funcionalidades de inteligência artificial. Tá? Entender, por exemplo, se eu faço a Ana, certo? Com um vocabulário extremamente persuasivo, né? Com uma voz mais sedutora, e a gente sabe que isso convence muito mais. Se eu pegar e transformar ela mais emotiva e der argumentos para ela,
ela vai convencer qualquer um a qualquer coisa. E isso com as tecnologias que estão disponíveis hoje no Gemini, ChatGPT, Anthropic, todos esses que já existem, já é possível fazer isso. Até onde a tua empresa quer ir? Até onde é ético a empresa quer ir? Então eu estou muito curioso pela nova legislação que vai aferir esse tipo de situação. Porque as possibilidades elas são imensas. Aqui na PipeRun a gente está atendendo todo o nível de cliente. Né? No Brasil a gente tem todo o nível de cliente, desde o cliente que não consegue organizar um Kanban de vendas ainda que está lá na planilha, né? Eu brinco, no papel de pão, está fazendo o processo, está criando uma empresa e não tem um processo definido, quiçá vai ter uma base de conhecimento para aquilo. Então a gente atende esse perfil de cliente que está saindo do Excel, está saindo de um processo manual, está querendo organizar o processo de vendas. Vai passar por um segundo momento de um cliente que tem um nível de organização, e aí vai ter um playbook, vai ter um processo, vai ter uma organização que já começa a gerar uma base de conhecimento, até chegar no modelo autônomo. E o modelo autônomo pode ser que substitua realmente pessoas, que grande parte das empresas está olhando. A redução de custo e aumento de produtividade. No meio disso, desde não ter um processo a ter um autônomo, eu tenho 8, 10 fases que a empresa vai ter que se adaptar, né, nesse período e entender se o cliente dela está pronto para isso. Então eu tenho clientes do setor, por exemplo, automotivo, que o consumidor deles está totalmente habituado a níveis altos de tecnologia. A adaptação é muito fácil. Agora, eu tenho clientes que o relacionamento de vendas é muito pessoal, de apertar a mão, ou seja, o vendedor tem que ir lá negociar. Então, venda complexa e tal, formado com base em confiança humana. Vai ser muito difícil de jogar algum processo desse aí de IA que substitua essa relação humana. Porque IA não tem emoção. Vocês identificam isso, Fausto? Vocês tentam identificar isso no... Facilmente. Tu começa a olhar, um dos itens que o nosso time de implantação faz hoje, quando entra um cliente, é explorar aquilo que foi aprendido com o cliente desde a primeira experiência dele na empresa. Ou seja, entrou como lead, baixou o material, viu um webinário, passou pelo pré-vendas, viu a demonstração. Quando chega na implantação, a gente tentar identificar isso para ajudar o cliente a organizar melhor o processo de venda deles. Esse é o primeiro ponto. Então a gente vai do mais básico e não oferece tudo para o cliente. Grande parte dos projetos de IA que a gente tem são projetos específicos e exclusivos. Porque o nível de aprendizado é 1 para 1. Eu não consigo simplesmente jogar uma plataforma agora, quando eu estou falando de processo autônomo. Quando eu estou falando de assistente, a nossa transcrição de áudio vale para todo mundo. Todo mundo pega o telefone e liga. Metodologia, spin, bunch, condução da ligação, vale para todo mundo. Template de e-mail automatizado, vale para todo mundo. Isso, em 6 meses, 1 ano, provavelmente já vai ser padrão de mercado. Então, o que a gente vive hoje é uma corrida atrás da nova tecnologia que está saindo. Então, assim, saiu o 3.5 do ChatGPT, o Gemini Pro, o que nasceu de novo? Então, a gente já vive essa corrida, né? E é impressionante como essas empresas que trabalham com IA no primeiro nível da camada de processo, para quem usa esses processos de IA e cria modelos de negócio como a gente, não é simplesmente aplicar a IA a um modelo de negócio, né? Então existem esses níveis, existe a infraestrutura, né? Uma NVIDIA e tal, e todos os data centers para inteligência artificial, a Oracle está aí e tudo mais, mas a partir da infraestrutura tu tem as empresas que desenvolvem, aí entra o OpenAI, Microsoft e tal, todo, né? Google que desenvolvendo sobre essa infraestrutura, aí entram as empresas que fazem implementação para modelo de negócio, onde é que está a PipeRun, e tem as empresas que só usam a ponta lá, né,
ou usam o ChatGPT e tal para fazer um texto, um Midjourney para fazer uma imagem, né? Ou seja, quem é o usuário na ponta, o consumidor, ou mesmo empresas que usam ao nível de usuário. Existem esses 4 tipos, né, de processos, e a gente está ali naquele nível de empresa que aplica a estrutura de IA ao modelo de negócio e ao processo de negócio. Então essa é a grande diferença. Você viu que eu cortei dos 12, eu só falei de 5 modelos, tá? Nos outros eu não vou contar ainda. Não, tá bom. Eu acho que foi super bem explicado, Fausto. Obrigado, cara. Eu vou te fazer umas perguntas, talvez voltando lá no início do que tu falou, tá? Mas eu fui anotando aqui enquanto você estava falando. A primeira é a seguinte, a questão da gravação que dá o feedback ali, né? Quando o funcionário tá ligando, então ali a inteligência está anotando tudo e ela vai dar qualificar como é que foi o lead dele, é isso, né? Como é que foi o atendimento dele. Eu estava pensando o seguinte, cara, tem a questão da privacidade, dos dados e tal, ele não vai ter acesso à ligação, ele vai ter acesso só a nota dele, digamos assim, final. Ele vai receber e dizer assim, você precisa melhorar nisso aqui, você não fez isso aqui, papapá. Não, o vendedor tem acesso à ligação, sim, a ligação é gravada. Tem uma autorização, pedido de autorização no início, tá? Então é gravado. A mesma coisa para as reuniões, tipo essa nossa aqui online e tal, poderia, né? Nós estamos gravando, tá vendo ali um botãozinho que está gravando, eu estou confortável com ele. A mesma coisa acontece com os clientes e os clientes deles que vão gravar. Então, uma live, uma agenda online, uma apresentação online pode ser gravada também, né? E pode ter transcrição também. Aí a gente tem algumas funcionalidades nossas e outras de parceiros e outras que a gente está olhando um passo à frente, né? De fazer essa apresentação de forma autônoma. Então, a gente já consegue enxergar que vai dar para cortar alguns passos desse processo, né? E aí é um posicionamento de empresa. A gente está buscando alguns espaços específicos da nossa estratégia perante a todos esses modelos que existem no mercado. Então, a gente está buscando um espaço bem definido de posicionamento sobre isso, que desde o início foi de apoiar o vendedor humano. Ou seja, foco em assistentes e tal. Esse momento, esse ano, a gente está olhando muito para isso. Não na substituição total de humanos. Não, a gente acha que isso ainda não é uma realidade para o nosso negócio, para o Brasil, apesar de já existirem empresas com capacidade de conteúdo, capacidade de análise crítica e ética, tá? Para criar LLMs que possam fazer isso de forma autônoma. Tá? E já existem empresas no Brasil com essa capacidade. Eu acho que isso é o principal problema a ser tratado nos próximos anos, né? Que é a capacidade das empresas terem conteúdo para ensinar. Eu acho que esse é o grande mote do problema real do mercado hoje. Não é mais a tecnologia da IA o problema. Não é o conhecimento da tecnologia. É o que as empresas ainda não se deram conta do conteúdo, do conhecimento, do saber, né, que a IA precisa aprender com alguém. Então, acho que esse falta o estalo ainda das empresas para isso. Conteúdo para poder ensinar. Você acha, Fausto, que é necessário ainda ter dentro dos processos o que eles chamam de human on the loop, que seria o humano no meio do processo? Então, por exemplo, da ligação ali, vai ser avaliado pela inteligência artificial o seu atendimento, e aí vai dizer, não, você foi mal aqui. Vai ter um humano ali para, além do próprio vendedor, é claro, mas, por exemplo, você é o chefe, tá? Eu vou dar um exemplo. Você é o chefe e você está recebendo o relatório da inteligência artificial dos seus funcionários, né? Do atendimento deles, né? Tem um humano para conferir aquilo ali, para ver se não está tendo nenhum tipo de alucinação por parte da inteligência, ou se ela não cometeu algum erro, algum equívoco que poderia prejudicar o funcionário humano em si? Você entende o que eu estou falando? Então, assim, tem um humano...
Essa fase a gente já passou por ela no final do ano passado. Né? No final do ano Hoje passado. não precisa mais. Esta metodologia ela já tem um nível de restrição de resposta sem alucinação. Entendi. A metodologia do Spin Band que está ali dentro, ela já tem um cercadinho dela, onde é que ela fica ali dentro e não sai daquilo ali. Ela não vai ter alucinação e não vai ter respostas, né? Neste caso, eu não estou preocupado com o gerente, com o diretor, e nem fazer relatório de IA para ninguém, tá? Não é o nosso papel. A gente quer ajudar o vendedor. Perfeito. É ele que tem que melhorar a performance dele. Em uma parcela de empresas hoje no Brasil, há o que a gente chama de escutativa. Ou seja, tem um coordenador e um gerente que vai lá e escuta 10, 20 ligações, que podem ter sido as piores ou as melhores daquele vendedor, faz sua análise crítica com a sua capacidade humana, e depois ajuda a treinar, a desenvolver essa pessoa. Bom, este é um processo que a gente acredita que não deva mais existir com o uso da Ana fazendo a transcrição e usando a metodologia. Acho que esse é um processo que ele não deve mais existir. Eu já não concordava muito com ele, porque geralmente a percepção, né, sentimento, voz e tal, é muito difícil de um humano não cometer um erro ou ter algum viés nessa audição de uma ligação para treinar. É muito difícil, é muito complexo, muitas vezes foge ao contexto. Mas para a inteligência artificial isso não é um problema, porque ela só segue as regras. Então ela tem as regras definidas, o processo definido, mapeado, quais são os limites dela. Aí a inteligência artificial, nesse caso, ajuda o vendedor a ele se desenvolver, o vendedor, o pré-vendedor, o CS, o vendedor da carteira, quem for, a ele se desenvolver naquelas metodologias que a gente está entregando ali dentro. Nada impede da gente criar outras e fazer outras, e a gente já tem um roadmap para isso futuro, mas a gente entende que neste momento, para este público brasileiro que eu atendo do time de vendas, essa assistente fazendo essas metodologias, ela vai trazer um ganho de performance sim para o time de vendas. Agora, ela é uma assistente. Ela não está executando no lugar de um humano. Se o humano tiver uma resistência a aprender, a olhar aquela resposta com um senso menos crítico e mais colaborativo, ele se desenvolve. Tá? A gente vê isso, é um processo geracional. Isso tem uma diferença geracional. Se eu pegar os times de venda 50 a mais, a capacidade humana e a tranquilidade para ter um feedback negativo é muito maior. Vai buscar, vai entender, vai ler, vai olhar assim, poxa, mas será que eu entendo mesmo desta metodologia? Será que implicação do spin, o I lá, da implicação, realmente eu entendia? Essa geração vai pegar o livro do spin, vai ler, vai aprender e tal, e vai fazer uma autocrítica antes de criticar a inteligência artificial que está ali fazendo o que ela foi ensinada a fazer. Ela não está fazendo nada a mais do que ela foi ensinada a fazer. Então esse é um ponto importante. Já num público mais jovem, que está acostumado a trabalhar sozinho, jogar, né, que viveu o PlayStation no seu quarto, né, que tem um nível de autonomia e raramente quer falar com o humano, tá? A gente vê isso, né? Então os times de vendas aí na idade dos 20, 25, 30 anos e tal, né, nem é a primeira experiência profissional e tal, mas times de vendas com essa idade, é natural, não é um problema, é natural que essa pessoa tenha uma dificuldade inicial de aceitar aquela nota. E vai ser natural. Por quê? Essa geração viveu eu posso reiniciar o jogo, né?
certo? Viveu reiniciar o jogo. Então, eu brinco assim, cara, vai lá e aperta no start, desliga, reinicia, a maquininha deu tilt, volta e vamos começar de novo, né? Então é fácil testar, é fácil se adaptar. E, por incrível que pareça, as empresas do nível 2, ChatGPT, Microsoft e tal, elas usam do mesmo conceito. Seria inimaginável há 10, 20 anos atrás alguém lançar uma solução do mercado que dá tanto pau e problema e falta de uso e falha e tal, como são essas ferramentas atuais lançadas. Pode pegar a IA aqui no teu WhatsApp. Ela não tem nada a ver com a IA da pergunta lá no Bing ou no outro lugar. Tá? Ela não entrega. Versão 1. Só que o nível de velocidade é tão rápido que a versão 2, 3 e 4. E aí quando eu trago isso para metodologia e a gente fez aquela condução da ligação, essa turma dos 20 aos 30, 20 e 25, olha aquela condução, já entendi. 2 vezes que passou por aquela condução, a terceira já está repetindo de forma diferente, sem ter pego um livro para estudar, para olhar a metodologia. Ali tem aceita fácil a condução, porque está acostumado a testar e errar e fazer de novo. Então a disputa do vendedor contra a pontuação da IA faz com que só isso leve ele a ter melhor performance de vendas. Porque na próxima ele vai querer fazer melhor. Na próxima ele está acostumado a errar, a testar. Né? Então, enquanto que o 50 mais vai pegar o livro para aprender, vai devorar conteúdo para criar um senso crítico, esse 25 vai testar, errar e vai aprender mais rápido, sozinho, fazendo cada vez melhor. Isso faz com que a assistente leve a qualquer geração a um resultado melhor. Então esse é o processo que a gente estudou, claro. A gente teve que montar teste, caso de uso, validar. Foram noites, em claro, pensando no negócio, como é que a gente restringe e tal. Mas tá aí. É o nível de entrega e é um conceitual que a gente acredita. Apoiar os vendedores e o time de vendas. Não estou preocupado com o relatório do chefe. Estou preocupado com o vendedor ter performance. Que legal, Fausto. Cara, antes, eu tenho mais uma pergunta, mas antes eu quero só lembrar a audiência para curtir o programa das 5 estrelinhas para a gente, seguir a gente nas redes sociais, @ia.todo.dia. Fausto, não sei se você quer passar as redes sociais da Pipe Run, cara, ou as suas, você quer divulgar e quer aproveitar o espaço, fica à vontade. Bom, quem quiser fazer um teste do Pipe Run e passar por essa experiência de ter uma IA por e-mail e tal, pode acessar crmpiperun.com, direto no nosso site. Curta a experiência, né? Curta a experiência de ter um atendimento com uma equipe que tem um assistente que apoia. Curta a experiência para saber se é aquela experiência que você quer entregar para o seu cliente. Né? Então, você pode entrar por qualquer canal, né? Seja Instagram, seja LinkedIn. Lá no meu LinkedIn dá para seguir ainda. Já passou dos 30 mil, então não consigo responder. Mas, dentro do site, acessando, tem trial para o básico, né? Para o básico montar uma organização. E o restante, nosso time de vendas apoia para montar o modelo, porque são 450 funcionalidades no sistema. Então, cada empresa quer buscar o quê? A sua diferenciação no mercado. Para isso, a gente apoia com todas essas funcionalidades, montando o melhor stack e processo de vendas com apoio para cada cliente. Que legal. Ok, última pergunta então, Fausto, para a gente finalizar, cara. Você ainda vê muitas empresas que têm receio em adotar inteligência artificial, que pensam que isso é moda, que chegam assim com essa mentalidade mais fechada e que vocês têm que fazer um trabalho de convencimento neles, ou hoje, a nível nacional, quem chega para vocês já está... Não, a gente quer inteligência artificial, vamos colocar aqui porque eu só ouço falar nisso, ou como é que é? É o início de uma jornada.
como eu disse, a gente atende o cliente que está saindo do Excel, está contratando o primeiro CRM para começar a organizar os seus processos. Mas a gente também atende corporações que estão ou são totalmente visionárias, já estão buscando processos muito avançados. A gente tem os dois mundos. A gente entende que isso é uma jornada. Cada empresa vai ter a sua fase e o seu momento para isso. Então a gente hoje não precisa convencer ninguém, né? Vem quem está buscando IA para projetos especiais, conversar direto com um time específico daí, né? E vem a galera que está começando a entender que, poxa, fazer transcrição de e-mail daqui a um ano vai ser normal para todo mundo, vai ter em todos os sistemas. Fazer transcrição de áudio, várias empresas de telefonia estão fazendo. Poxa, metodologia de vendas com restrição, com uma estrutura, daqui a pouco vai ser 1 ano e meio, 2, não sei. Mas vai ter os Massais, os Yanomami's e vai ter aquele que está trabalhando com o robô lá da Tesla e tal, né? Um assistente, né? Então, e é muito comum isso, né? Quem tem uma Alexa em casa, uma Siri apoiando e tal, já entende a diferença, né? Já entende a diferença. E o Brasil é um lugar onde é que novas tecnologias são testadas muito rapidamente. E o brasileiro, o empresário brasileiro já está adaptado a esse modelo de testar, vamos ver se dá certo, vamos ver, né? O empresário brasileiro, já, mesmo que ele seja 50 mais, ele está enxergando lá no 20 mais aquele modelo de teste, valida, vamos ver se isso aqui, vamos testar em uma fração pequena, se der certo a gente escala, né? Então essa modelagem é um mindset do empresário e não a tecnologia em si. E isso poderia ser para qualquer coisa além da IA. Entendi. Show, cara. Fausto, obrigado pela tua presença, cara. Pô, foi uma palestra que você deu aqui. Gosto de gente assim que entende, sabe o que está falando. Desejo sucesso para Piper One, para ti. Quando vocês quiserem participar novamente, a gente está de portas abertas, cara. E é isso. Fica à vontade para se despedir da nossa audiência aí e a gente pode encerrar o programa. Foi rapidinho, hein, Diego? Que papo foi rapidinho, cara. Agora, quando o cara tá apaixonado pelo negócio, é o meu caso sobre inteligência artificial aplicada a vendas, né? Eu vivo isso, eu tô lá na área de produto junto com o time pensando, olhando como é que eu coloco meus 20, 30 anos de experiência em vendas para dentro desse negócio o mais rápido possível, né? Então, esse é o processo. Ou seja, aqui na Piper tem gente pensando no futuro das vendas das empresas brasileiras, no momento que a sua empresa tiver. Então, obrigado pela presença de todo mundo aí, quem está escutando hoje. A gente está gravando dia 20/10 de 2024, cara. 22 do 10. 22/10. Então, olha só, isso até ir para o ar, você que está aí já passou 6 meses, 1 ano, deve estar pensando, vai ficar pensando assim, poxa, como aqueles caras estavam discutindo esse assunto lá naquele ano. Então, um abraço e obrigado pela audiência para todo mundo aí. É isso aí, cara. Talvez alguém esteja escutando, talvez um robô esteja escutando a gente, pensando aqueles humanos, como eram inocentes. É isso aí, valeu, galera. Um beijo e até a próxima.